Então, vamos lá. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela presença. Eu sou o Antônio, sou aluno do Marcelo, que orienta a gente aqui, o grupo de computação musical. Eu vou falar hoje um pouco, mas muito pouco mesmo, sobre o SuperCollider, que é essa linguagem específica para trabalhar com áudio. E eu só não quero que vocês fiquem com a impressão de que o SuperCollider é só isso que eu vou falar hoje. Eu tive que fazer um recorte muito recortado. Foi muito difícil escolher as poucas coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas a intenção era que a gente saísse daqui, todo mundo saísse daqui sabendo pelo menos brincar um pouquinho. Fazer alguma coisa, mesmo que básica, com o SuperCollider. Então eu vou correr na primeira parte com umas coisas básicas que a gente nem vai usar muito hoje, mas para que vocês saibam que existe e possam depois aprender aí. Então o SuperCollider foi criado por esse cara aí chamado James McCartney. Ele tinha, entre vários outros softwares, esses dois aí, um chamado Pyright, que era um external para Macs, possibilitando trabalhar com script. Então, ao invés de ficar ligando caixinha e cordinha, você abria uma caixinha só de script e trabalhava só nela, no Max, usando o motor do Max. E esse outro chamado Symptomatic, que é um programa para síntese de áudio, com sintaxe simples. A colisão dos dois resultou na primeira versão do SuperCollider de 96. Que ele fala que é uma colisão entre um servidor eficiente para DSP e uma linguagem de alto nível para programar várias coisas, processos, composição algorítmica, próprio processo de síntese, por aí vai. O SuperCollider trabalha nessa arquitetura cliente-servidor, né? A gente passa mensagens OSC via TCP. O cliente que a gente vai usar hoje é o SCLang, que é essa linguagem SuperCollider. Outras linguagens podem ser utilizadas para mandar mensagens aí para o SCSynth, que é o motor de síntese do SuperCollider. O Polydata pode ser usado, Python, enfim, várias outras linguagens. O SuperCollider é uma linguagem puramente orientada a objetos, que significa que tudo é objeto. Objeto, né, que todo mundo sabe, uma entidade que guarda dados e métodos que vão agir sobre esses dados. E a interação entre esses objetos se dá por mensagens. Os literais de SuperCollider são esses aí, inteiros, floats com a casa decimal separada com um pontinho. Você pode trabalhar com qualquer base também, é só colocar a base, depois um R, depois um número na base que você escolheu. A gente não vai usar isso hoje. String vai entre aspas. Símbolo vai logo depois de uma barra invertida, ou essa notação alternativa entre, como é que chama? Posto. Só. Então vamos começar logo com o Hello World, que em computação musical é o What a Wonderful World, não Hello World. Então a gente tem que avaliar, para ver se eu vou devolver aqui o meu post window. Então avaliando essa linha aí que é um string, ele retorna um string lá no What a Wonderful World. Eu estou no VI, para avaliar no VI eu estou apertando o F6 em cima de uma linha. No Mac acho que é Shift mais o Enter, né? No Emacs eu vi em algum lugar que é Ctrl C, mas eu não testei. Esse aí, desculpa, esse é o SC básico ou é o outro? Esse é o SC básico, o outro é o que a gente vai usar no final para fazer barulho. Então em cada interface aí tem um jeitinho para avaliar uma linha. No VI é F6. Ah, mostrou. Mostrou aí? Bora onde for? Legal. Alguém está no Emacs? Não? Essa curiosidade, eu quero saber qual que é, só para atualizar aqui a apresentação. Então muito bem, então para cada sistema ele vai ter um jeito de avaliar. No caso ele só está mostrando uma linha do What a Wonderful World porque eu não mandei postar. Então ele só está retornando uma string. Que avaliar a string, retorna string. Se eu mandar como post, ele vai mandar duas, que é uma é o print, né, a outra é o retorno. Então para passar mensagem em orientação ao objeto vai por um pontinho, né? Então 2.squared vai levar 2 ao quadrado. Que isso aí pode ser chamado também estilo C, né? Função square, e aí passa o argumento, também funciona. Pode repetir o que é o post lane? O post lane é o print, é a mensagem que vai imprimir ali na post window o que vier. Por isso que tem dois ali, né? Uma é da impressão do post mesmo e a outra é o retorno da string. Obviamente as mensagens podem ser encadeadas, né? Então 2 ao cubo, 2 ao quadrado, ele tem passando o vetor 245.choose.squared também encadeando, você escolhe um, depois ele leva ao quadrado. Passando mensagens, quando tem argumento, o argumento vai entre parênteses depois da mensagem, então aqui vai descer a potência de 2, vai dar 8. Quando vários argumentos estão envolvidos, aqui eu tinha feito na resolução com a tela maior aqui, a hora que colocou aqui ficou maior, então eu vou entre umas e outras ficar tirando a post window para a gente conseguir ler a linha inteira aqui, ó.
Então, quando vários argumentos estão envolvidos, eles vão separados por vírgula. Então, esse array.series aí é uma mensagem, né, que está falando, me cria um vetor de 5 elementos, começa no 10 e vai de 1 em 1. É isso que está fazendo. E aí, tudo que eu estiver falando aqui que cria vetor, já vamos guardando com carinho para agora, que é o que a gente vai usar para tocar as musiquinhas depois. A gente vai usar bastante vetor, né? Então tá aí, fez o vetor. Tem uma forma alternativa de passar argumentos também. Se você já tiver um vetor e quiser passar os elementos desse vetor como os argumentos, manda uma estrelinha junto aqui, um asterístico, e ele vai fazer a mesma coisa. Operadores binários dos supercolares. Chama binário porque opera sobre dois objetos, né? Então tem adição, subtração, multiplicação, AND, binário, tudo que todo mundo já conhece, né? Então aqui ele vai somar ponto a ponto. Quando vetores são de tamanhos diferentes, o vetor menor vai fazendo o wrap, né? Vai rodando até chegar no mesmo comprimento do outro. Então, esse caso aqui, ó, ele vai simplesmente somar ponto a ponto. Nesse outro caso aqui, o menor ele está fazendo o wrap, ele vai sendo, é sempre 1 nesse caso, né? Então vai sempre sendo somado aqui até chegar no comprimento maior. Se você quiser fazer a soma no vetor menor, é soma.s, ponto S de short. Aí ele trunca no vetor menor. Concatenação mais, eu junto duas coleções. Legal, precedência e agrupamento. Supercolar é engraçado porque ele não faz do jeito que a gente está acostumado, mas à esquerda. Então 1 mais 2 vezes 3 vai dar 9 e não 7. Mensagens tem precedência sempre em relação aqui. Sempre à esquerda, associação é sempre à esquerda. Não é do jeito que a gente está acostumado. 1 mais 2 vezes 3 vai dar 9. Vai dar 9, sempre à esquerda. Agora, mensagens tem precedência em relação aos operadores, né? Então, essa mensagem aqui, ó, add all, ela concatena vetores. Então aqui tem esse vetor 1, 2, 3 e aqui o 0, 1, 0, 2, 0, 3. E aqui tem um operadorzinho que é o de multiplicação. Então a gente vai ver que aqui ele vai concatenar antes e depois vai multiplicar. E nesse outro caso aqui ele primeiro multiplica o que está à esquerda e depois que concatena. E nesse último a gente está controlando a ordem com os parênteses. Então aqui ele concatena antes, aqui ele primeiro multiplica e aqui concatena antes também porque está entre parênteses. Certo? Eu estou correndo assim porque isso aqui não importa muito, todo mundo já sabe e a gente nem vai usar muito hoje. Até agora estamos trabalhando estilo shell, né, que é avaliando uma linha de cada vez como se a gente estivesse na linha de comando. Né? Para fazer bloco de código, aí vai entre parênteses, o bloco vai entre parênteses e a gente avalia o bloco inteiro estando com o cursor em qualquer lugar no meio do bloco. E a avaliação de bloco é diferente, no VI é com o F5, nos outros eu não sei. Se alguém quiser testar aí e me falar, eu coloco aqui. Eu sei que na interface, no Windows e no Mac, se você clicar o mouse 2 vezes aqui entre no bloco, ele vai selecionar tudo. Aí é só avaliar do jeito normal. Né? Quando está dentro do bloco, você precisa pôr ponto e vírgula? Sim, as linhas dentro do bloco vão separadas com ponto e vírgula. Era para estar escrito isso em algum lugar. Tá lá do ponto e vírgula. Cada linha é separada com ponto e vírgula. Isso aí. Você já sabe, né? Então eu não preciso rodar para ver o que vai fazer esse programa, eu só vou rodar para ver que ele funciona. Ele funciona e é desse jeito. Então, se você quer escrever um monte de coisa, fazer um bloco de código e tal, ele vai entre parênteses e você avalia o bloco inteiro de uma vez. E esse do aí é um outro Esse do eu ia falar depois, mas é a iteração, né? Então 3.do vai fazer iteração 3 vezes nesse cara aqui e depois vai retornar o... Se tivesse alguma coisa recebendo retorno aqui, ele ia receber o 3, que é o número de iterações que está acontecendo. Mas não tem nada recebendo retorno aqui, então a gente não está guardando isso. Muito bem. O bloco de código, você passa como funciona. Bom, variáveis. Alguma coisa? Está indo muito rápido, né? Todo mundo já conhece essas coisas, né? Bom, variáveis, variável guarda objeto que será utilizado em outra parte do programa. Declaração é utilizando var no começo de um bloco ou de uma função. A função a gente vai falar daqui a pouco. O bloco é isso aí que eu acabei de mostrar. Utilizando variáveis declaradas, tem que avaliar sempre o bloco inteiro. Não adianta fazer linha por linha, declarar uma var, depois fazer alguma coisa que não vai funcionar, tem que ser sempre o bloco inteiro. De A a Z são variáveis reservadas do interpretador, elas já estão prontinhas lá, não necessita de declaração, a gente pode acessar diretamente. O S é reservado para o localhost. Então, se a gente avaliar o S aqui, ó, vai aparecer lá, localhost. String? Tá dando para ler, né? É string? Oi? É uma string? O S é uma variável. Sim. De A a Z são variáveis com nome já guardadinho. O conteúdo dela é string localhost? Esse é o localhost que chama o servidor. Que
chama o servidor? Tem o localhost é o cara que está responsável aqui por fazer o processamento, é o servidor. Esse é o servidor. Esse é o servidor. Localhost é o servidor, essa é a variável que acessa. É o servidor. Não é uma string, é uma variável, S. Bem, o conteúdo dela é o servidor. Exatamente. Não o endereço dele. Muito bem, funções. Então, uma função é um objeto que representa um pedaço de código, que é a definição da função, que pode ser avaliada a partir de outro código em outro momento, no tempo de execução, que é a chamada da função. Funções de supervalada vão dentro de... Como chama? Chave? E uma função sempre retorna o valor do último statement. Como que é statement em português? Não sei. Tem um nome? Afirmação. Mas nesse contexto de programação, uma afirmação. Uma distribuição, sei lá. Bom, enfim, um statement. E a gente roda uma função mandando a mensagem velho. Então aqui, nesse bloquinho de código, deixa eu devolver a postura. Muito bem. Então aqui temos esse bloquinho de código, as chaves aqui elas estão mostrando uma funçãozinha. Dentro dos pipes, logo no começo da função, vão os argumentos que a gente vai usar na função. Ao invés do pipe pode ser também arg. Então arg A igual a 1, B igual a 2 também funcionaria, mas... Tem algum jeito de ver os métodos de um objeto? Tem um help. Se você em cima de um objeto qualquer dá um Ctrl K, acho que ele vai abrir um... Você colocou instalou o supercollator doc. E ele vai para algum lugar, hein? Supercollator doc não existe no Ubuntu. Não existe no Ubuntu? Eu acho que o Ubuntu tem um instalador do Gilma que tinha me mostrado uma vez. O supercollator com a interface bonitinha lá. No Ubuntu, não tem? Porque esse com a interface ele tem o help integrado já. O Git tem plugin. O Git tem. O Git tem um plugin também. Pô, a documentação, acho que depois todo mundo consegue instalar aí. Eu queria saber se tinha uma função que eu posso dar um objeto, ela não fala os métodos. Tem que chamar SC Help e objeto, mas tem que estar instalado bonitinho. E eu não consegui, teve um pedaço da documentação que eu não consegui instalar no VI, na verdade. Você conseguiu aí? Bom, vamos lá. Então a gente estava falando de funções, elas vão dentro de chaves. Dentro de dois pipes aqui, logo no começo da função, vão os argumentos. E o retorno é sempre o último statement, que no caso aqui é A mais B, né? Então, se a gente vou avaliar só essa função aqui agora, para 5, ele só fala para mim a function, porque a gente não está passando o método velho, então só está indo a descrição da função. Se mandar o velho, aí ele vai avaliar e vai devolver 3 lá, porque somou 1 com 2, né? E obviamente pode também passar argumento específico, tá? Ele vai fazer o negócio, todo mundo já conhece isso. Funções são objetos, então a gente pode armazenar em variável, então aqui a gente está guardando essa função aqui na variável A, depois a gente está avaliando ela com a mensagem. Beleza. Interação, já falei do do para vocês, só não expliquei um pequeno detalhe. O índice, ele é o primeiro, sempre o primeiro carinho que vai aqui dentro do pipe, ou o primeiro arg que você declara. Então o primeiro argumento ele é o índice. Então no caso aqui o 10 vai entrar 1, 2, 3, 4, 5 aqui no index. Ele começa no 0, na verdade, vai de 0 a 9. E a gente vai, nesse caso aqui, vai imprimir 10 vezes, né, um vetorzinho com o índice e com o índice ao quadrado. Vai fazer essa função aqui, certo? E ele devolve o retorno, ele é o número de iterações que você passou por loop. Muito bem. Eu vou mostrar também agora esse outro jeito de fazer interação, que é utilizando esse fatorialzinho aqui. Então tem essa função, que é uma função 10.rand, equivalente ao range 10 do Python, né? Você está pedindo, ele vai sortear um número de 0 a 9 e vai fazer isso 5 vezes. Então, vai dando isso aqui. E ele vai guardar em um vetor o retorno de cada iteração. Então, olha, 3 vezes. Tá roubando, hein? Então, a iteração com o fatorial, aí, o número qualquer de iteração que você quiser, vai guardar os retornos em um vetor. Isso aqui está aqui para mostrar que só os retornos são guardados no vetor. Então aqui está, na primeira linha da função aqui, é um rand também, mas no float, né? Então quando você passa um float, ele faz o rand no float. E a segunda linha aqui é a última, que é o retorno, é o rand no inteiro. Então o retorno é o vetorzinho de baixo lá.
Aí tem for também, tem for by, tem todas essas coisas aí de linguagem, que toda linguagem tem, while, if, essas coisas a gente não vai usar hoje, tem case, tem switch também. Depois vocês dão uma olhada no manual, no help, para aprender a sintaxe, tem aí nesse arquivo também, depois vocês verem. A gente tem que andar logo para chegar na Jean Salgado. Vou tirar agora aqui. Coleções. Então, coleções são objetos para guardar um número variável de outros objetos. Tem a coleção com acesso por índice, por exemplo, vetor, que é um array. Acesso por chave, por exemplo, dicionário. Né? Para criar uma coleção, a gente põe o tipo da coleção e depois, entre colchete então a gente escreve o tipo, depois a coleção que a gente quer, entre colchete. O vetor é o padrão, então se você quiser um vetor, não precisa colocar o array antes do carinha aqui, pode simplesmente mandar direto os seus números lá. Então, por exemplo, eu vou ver a construção aqui. Ó, avaliei esse cara aqui, é um vetor lá, é um vetor de 0 a 9. Essa outra sintaxe aqui, 0.9, é o jeito Octave, MATLAB, de fazer um vetor de 0 a 9. Então, avaliei isso aqui, mesma coisa. Nesse outro caso aqui também é a sintaxe do Octave. Então, 1,5, blá blá blá, até 10, ele entende que é para ir de meio em meio. Array.sys eu já mostrei, né? 5 elementos, começando no 3, é uma PA com razão 1,5. O array.geon é uma PG com razão, nesse caso aqui, ó, 5, né? Então começa com 3 elementos, começando em 4, com a razão 5. Você pode explicar de novo aquele 1,5? Esse aqui? Esse aqui é o jeito Octave, né? Então, você está criando uma sequência aqui, 1, 1,5 e vai assim até 10. Então ele entende que é uma PA de razão meio. E array.rand, você está pedindo 5 elementos com distribuição uniforme entre menos 10 e 10. Ele vai fazer aqui dessa vez sem nenhum set. O acesso nos vetores, se você fizer igual C, é só colocar aqui, né? Desse jeito, colchetinho 3, ou então se quiser passar mensagem, é ponto .et, mensagem et, o argumento que você quiser acessar. Iteração em vetores. De novo o do. Se você passar um vetor para o do, ele vai fazer a iteração em cada elemento do vetor. E se você passar o collect, é um outro método que ele vai também avaliar a função em cada elemento do vetor e vai retornar um vetor com o retorno de cada iteração. Então esse aqui, ó, collect, guardem com carinho também, que a gente vai usar para sequenciar sons hoje, ó. Então, nesse caso aqui, ele fez 2, 3, 4, 5, depois retornou o retorno de cada interação. Operando em vetores, aqui tem umas coisas muito parecidas com operação em lista de Python. Então aqui, sei lá, select os caras maior que 2, vai selecionar só os maior que 2, rejeita maior que 2 também. Esses que eu estou falando para vocês guardarem com carinho, depois eu deixei eles resumidinho aqui no arquivinho que a gente vai usar para fazer a Jane. Então, desculpa o muito. Então, sei lá, o método reverse, obviamente ele vai espelhar um vetor, o scramble vai embaralhar, então aqui, né, o ponto 10 é um vetor de 1 a 10, ponto scramble ele vai embaralhar esse vetor aqui, vai virar esse negócio aí. Clamp é um cara muito legal, porque o clamp ele vai pegar argumento 2, então ele vai pegar o vetor de 1 a 10 e vai cortar de 2 em 2. Isso é muito legal para a gente usar, porque quando a gente passa vetor no sequenciador do Super Collider, ele toca acorde. Então isso é um jeito muito fácil de fazer um vetor rapidamente e pegar os acordes e quando está próximo os valores assim dá uns batimentos bem bonitos. Quando está próximo do número, né? Não vai tocar o mesmo negócio com frequência, sei lá, 10 e 11 é legal. Obrigado. Eventos é uma coleção especial, muito especial, porque ela aceita o método play. Então, a gente vai começar a fazer som agora. Primeiro tem que ligar o servidor, a gente já viu que o S é o localhost, então s.boot. Ele liga o servidor, que no caso já estava ligado, que eu acabei de testar quando não estava projetando ainda. Então, para tocar eventos, a gente passa o método play. O evento vazio é o evento padrão, que está tocando essa nota com esse instrumento. Então, um som meio de pianinho, está tocando nessa bom, tá aqui os parâmetros, né? Está falando instrumento, estou tocando instrumento default, que é esse pianinho. Amplitude 0,1, sustain 0,8, explain, a frequência é de 261, não sei qual é. Tá, então esse aí é um evento, certo? A gente pode alterar os valores
das diversas chaves desse evento. Então, se a gente passar um degree aqui, ele vai tocar o segundo grau da escala. Se a gente passar o dur 3, ele vai tocar com duração de 3 segundos essa nota que a gente pediu. Então, vai dar uma notinha diferente. E durou 3 segundos. Eu só estou mostrando isso para mostrar o que é um evento. Sempre um som que vai sair do SuperCollider é um evento. Então, a gente vai operar num nível mais alto, na verdade, mas ele vai estar fazendo eventos e sequenciando vários eventos e tocando. Então, por enquanto, guardem esses eventos aí que a gente já volta a falar deles. Agora, as famosas UGENs, que são os Unit Generators, né, que é aquele conceito que é utilizado desde as primeiras linguagens, lá, os Musicene da vida, criado pelo Max Mathias. É esse conceito de unidades básicas, né, para geração e processamento de sinais. Então, é a ideia de ter um monte de caixinha que você sabe quais são as entradas para elas, você sabe que tipo de saída que elas têm, e você interliga UGENs para fazer esses grafos aí de UGENs que no fundo são os nossos sintetizadores que a gente vai criar. Né? Então são essas unidades básicas, definidas em bibliotecas PTC++, aqui no caso SuperCollider. Tem guia aí para ensinar a escrever seus próprios UGENs, para você ter na sua biblioteca aí. Quando você liga o servidor, você carrega, né, uma instância do SCSynth, que vai carregar todas essas UGENs que a gente tem disponível. E as UGENs elas operam ou em taxa de áudio, né, áudio rate, ou em taxa de controle, control rate. Aí depende de você passar os métodos AR ou KR para ele. O áudio rate ele vai computar por amostra, né? E o control rate vai computar um valor por bloco de amostra. O bloco padrão também é de tamanho 64 aqui no SuperCollider, igual no MPD também. Quando eu trabalhava no netbook, no SuperCollider, eu tinha que aumentar bastante esse bloquinho para poder dar conta. Mas esse computador aqui vai. Nos casos em que isso que é legal, nos casos em que a entrada é limitada a uma entrada de controle, você até pode usar uma entrada de áudio, né, um método .AR, mas só o primeiro valor de cada bloco vai ser utilizado para fazer a síntese. Ó, então aí, qual que é a relação entre os eventos e os UGENs? Calma, evento é só um tempinho que eu tô quebrando. Legal. É o gedit? Legal, o gedit funciona. Muito bem. Como que ela ali? Ctrl E. Legal. Evento como é que é? É um cara que... Deixa eu devolver o post window aqui. Então são esses caras aqui que eles recebem todos esses valores e eles tá tudo prontinho já para soltar algum tipo de som. No caso de você utilizar UGENs, quando elas são tocadas, na verdade elas estão criando eventos e tocando. Vários, um por amostra, e o negócio vai tocando. Espera mais um pouquinho para a gente chegar em ver como tocar, que eu acho que você vai entender melhor como que acontece. Eu vou falar de padrão de sequenciamento de eventos, que depende dos sintetizadores, das definições de sintetizador que a gente está utilizando, que são os SynthDefs. Acho que vai ficar melhor para entender um pouco mais para frente. Se tivesse tocado no tempo, você tem uma espécie de ciclo SuperCollider que fala, se agenda um evento... Timestamps, né? Tem um evento é uma coisa que vai acontecer em determinados momentos. E ele tem um bloco dele que você agiliza. O evento é uma coisa que eu sempre entendi. Vai fazer mais sentido daqui a pouquinho. Obrigado. Bom, então, SynthDef, isso aqui é super importante. Para a gente criar SynthDef, tem essa sintaxe aí, que é SynthDef, barra invertida, nome da definição de síntese que a gente quer dar, essa barra invertida, porque isso aí vai ser um símbolo, né? E é com esse nome que a gente vai acessar tudo depois. Aí tem esse carinha aqui, ou seja, a gente vai estar escrevendo uma função, né? E depois de tudo isso aí, tem um ponto add, que é para adicionar essa definição de sintetizador no servidor. A gente pode usar também o método store, né? No lugar do add pode ter um ponto store também, que vai guardar para sempre esse negocinho para você. Esse negocinho não, esse SynthDef. Você pode chamar em futuras sessões aí, sem precisar descrever o processo de novo. Então aqui tem um exemplo, estou chamando esse SynthDef aqui de básico, ó, o nome do synth. Aqui entre os pipes estão os argumentos. Então o argumento é out igual a 0, que é a saída padrão, porque aqui no final do SynthDef é muito importante que tenha esse out.ar, senão nenhum som é gerado. E os argumentos do out.ar, o primeiro deles é a saída que você quer, que no caso eu estou usando a saída padrão, e sound é o som que a gente está criando aqui. Então eu vou passar rapidamente por aqui só explicando. Então tem os argumentos aí, frequência, amplitude,
os valores para ADSR, porque aqui a gente está utilizando o envelope ADSR, que acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, é um envelope que vai controlar o som. Então, cada uma onda aqui que vai ser tocada, o ADSR é um cara que tem uma seção de ataque, uma seção de decaimento, uma seção de sustain e uma seção de release. Então, quando sempre que você aperta uma notinha no sintetizador, se ele estiver usando esse envelope ADSR, é mais ou menos esse o padrão de amplitude que vai ser feito para ele. E no caso do Super Collider, quando você toca uma nota de um sintetizador, quando a gente chama um sintetizador aqui, enquanto você não seta o gate dele para zero, com esse comando set aqui, ele fica no sustain. Quando você manda para zero, ele entra na porção de release. No teclado é só você tirar o dedo. Quando você está com o dedo lá, ele fica no sustain. Quando você tira, ele vai para o release. Então são os argumentos lá que eu escolhi para esse processo. O gate começa em 1 para poder sair som. O envelope a gente vai gerar com essa classe aqui, envgain, envgain.kr, ou seja, a gente vai gerar um envelope com taxa de controle. Qual envelope? Estou escolhendo o ADSR. Existem vários outros, vocês podem ler no manual. Existe esses aqui são os mais simples de entender, de usar de uma primeira vez também, que são o ADSR e o PERC. PERC de percussivo, ele vai fazer um envelope percussivo, com uma subida e uma descida. Então, no caso, a gente está passando os argumentos para o env.adsr são A, o D, o S e o R, e a amplitude geral, né? A escala geral desse cara aqui. Depois, fechado esse cara aqui, o gate é um argumento que é para o envgain. Se o gate, enquanto o gate estiver em 1, o envelope toca e vai para o sustain e fica no sustain. Quando ele vai para 0, ele morre. E esse Doni Action é um cara muito importante porque se ele tiver setado em 2, Doni Action 2, significa quando você chegar, envelope, quando você chegar no fim, mata o processo de síntese que você criou para tocar esse som. Se ele não tiver em 2, você vai acumulando processos e você, uma hora o computador não dá conta mais. Então é importante que tenha esse Doni Action 2 aí para matar o processo de cada som que já está no fim. Aqui está comentado, né? Outras possibilidades de envelope aí que na hora de tocar, se vocês quiserem, é só comentar esse aqui, descomentar vai mudar um pouco a característica do envelope. Para o som, escolhi uma senoide básica aqui, ó, Synos, que é o oscilador senoidal básico, .AR, ou seja, a gente está em taxa de áudio. Os argumentos são frequência, fase, multiplicação. Então, frec está vindo a padrão, porque se chamar normal assim vai vir o padrão. Fase 0 e o env está entrando no lugar da multiplicação, o scaling da senoide, né? Então é o cara que vai fazer esse padrão aqui nesse som a hora que a gente tocar. Então, mesma coisa, a gente vai avaliar com o F5 esse cara aqui, porque ele está num bloco, né? Embora não tenha os parentezinhos aqui, ele entende que isso aqui tudo é um bloco de código e avalia, o VI pelo menos. Então aqui, ó, já avaliei, ele apareceu aqui, ó, Ascent Def. Então ele já entendeu e já adicionou essa definição de síntese. Para a gente chamar esse sintetizador, simplesmente, então, esse comando synth e a gente passa o nome que a gente deu lá, né? Eu estou guardando isso na variável A. Grave. Não, subiu ali não. Aí se der o comando .set e passar uma nova frequência, com essa barra invertida de símbolo, né, para entrar lá, então barra frec 300, obviamente a frequência vai para 300. E agora eu estou nessa parte aqui, né, eu estou no sustain, o som está vindo para cá. A hora que a gente passa o gate para 0, ele entra na parte release do som, então é o que eu vou fazer agora. E morreu num release de 1 segundo, que é o que está lá no... A gente poderia ter mudado esse release com esse comando, por exemplo, aqui para 10 para ter um carregamento maior, para ele ter um release maior. Obviamente a gente pode chamar um sintetizador já com argumentos diferentes desde o começo, então é só passar o nome e depois os argumentos, legal? E depois os argumentos vão dentro de um vetor, então nesse caso aqui seria fazer uma senoide,
que é porque eu estou usando o synth-def que a gente deu o nome de base, com a frequência 2K, com o tempo de ataque de 2 segundos. Então ele desce devagarinho e tal, e depois a mesma coisa. Para matar ele, passa o gate para 0. Aí tem uma lista de alguns gens básicos, né, que aparecem bastante e que todo mundo deve conhecer um pouquinho. Depois eu quero que vocês deem uma olhada nesse Tour of Eugens, que é um help que mostra bastante Eugen e explica um pouquinho, mas aí vocês vão ter que... Então, no VI é o F12, ele mata qualquer coisa que estiver acontecendo. No Emacs não sei, deve ser um Ctrl K, sei lá. Qual que é? Stop server. Stop server, funciona também. É uma interface que você está aí, o que é o comando? No Gedit tem uma interfacezinha, menuzinho, que legal. Que legal. Então, a gente estava falando de Eugens básicos, eu quero que vocês deem uma olhada nesse Tour of Eugens. Quem está no Help é só entrar no Tour of Eugens, né? Quem não conseguir achar no doc aí tem na internet, fácil nessa página aí. Eu vou falar sobre alguns básicos, só para a gente poder fazer um pouquinho de som depois. Então, o senoidal eu já mostrei, né? Aqui são os argumentos, frequência, fase, multiplicação e edge. Esse edge é para fazer offset, né? Se a gente for tocar só na senoide, não é legal porque tem offset, porque senão a gente vai tirar o alto-falante da membrana e vai queimar, né? Igual os meninos gostam. Mas a gente não gosta. Então, para tocar uma senoide, a gente não coloca edge. Mas para fazer, por exemplo, sei lá, modulação e frequência, a gente quer colocar a senoide no offset, a partir do qual vai acontecer a modulação, então argumentos small e edge aqui para isso. O pan2.ar, ele vai panear. Oi? AR é audio rate. Então a gente quer fazer isso numa taxa de áudio, e não numa taxa de controle, que é de uma amostra por bloco. O pan2, então ele vai fazer o paneamento. Como eu não estou passando argumento nenhum para o pan2, ele vai panear no centro. Então, o carinha que vem aqui depois, -1 à esquerda, 1 à direita, 0 é centro. Qualquer coisa entre isso vai panear entre isso aí. Então, no caso aqui, pan2.A vai tocar uma senoide completamente no centro. Se quiser fazer um negócio que fica modulando, dá para colocar uma outra senoide de argumento aqui que vai ficar fazendo o som para lá e para cá, enfim. Vai do gosto. Esse outro caso aqui é legal, é aquilo que eu falei para vocês de passar um vetor no argumento. Então, se eu passar no argumento da senoide um vetor, ele vai fazer desculpa, aqui não é o acorde, aqui, nesse caso aqui é a expansão multicanal. O acorde ele vai entrar no sequenciamento de padrões. Então, vou tocar esse aqui para vocês. Desculpa, muito alto. Então, dá até para perceber o batimento. Então, ele está tocando uma no 440 no canal esquerdo e 450 no canal direito. Legal. O pulse é uma onda que fica entre 0 e 1. Se a gente escolher o comprimento dela, o width de meio, é uma onda quadrada bonitinho, né? E a gente pode escolher, é o PWM, né? A gente pode escolher ele maior, ou o comprimento maior, ou o comprimento curtinho. É o pulse. Então os argumentos dele estão aí. Nesse caso aqui eu vou tocar só de exemplo. O X-Line é um cara que faz só o line sem o X, ele faz uma linha que vai crescer nesses argumentos aqui, de 100 até 300 em 2 segundos. O X-Line ele é exponencial, então ele demora mais assim para chegar no final, né? Então aqui nesse caso aqui a gente está fazendo essa X-Line com o argumento do pulse. Então vai acontecer isso aqui, ele vai crescendo, vai de 100 a 300 em 2 segundos. Isso aqui tudo é besta, né? Mas na hora que usa tudo isso aqui junto, dá para fazer umas coisas interessantes. Isso aí. Tá bom. Então, nesse caso aqui, né, a gente pôs para tocar direto em função, aí não tem mais o que fazer. Se você atribuir isso aqui para uma variável, dá para mandar um variável.free depois. Eu vou ficar para sempre tocando e para não precisar mandar um F12, porque F12 para tudo. Então, só, famosa dente de serra, argumentos, frequência, mu e edge, mesma coisa. Eu não vou tocar de novo essa frequência, essa dente de serra com esse mesmo negócio aqui, você já sabe como é que vai sair. O blip é um cara legalzinho também, significa band limit de impulso oscillator. E todos os harmônicos com a mesma amplitude. Então, os argumentos, frequência, número de harmônicos, mu e edge.
Então nesse caso aqui eu vou tocar, só para mostrar. Então, uma frequência de 200 Hz e o número de harmônicos vai crescer de 1 até 100 em 20 segundos. Já está tocado. Muito bem, noise. Agora a coisa começa a ficar legal. Noise. Então tem, por exemplo, o LF Noise 0, 1 e 2. O 0 é truncado, o 1 é interpolação linear, o 2 é interpolação parabólica. Os argumentos, frequência, mu e L. Essa frequência aqui é o número de valores por segundo. Então nesse caso aqui, LF Noise 0.AR20 vai fazer uma onda, vai sortear 20 valores por segundo, né? E vai ficar tudo trocadinho assim. E aí é isso que vai ser tocado. No caso, se fosse um, ia ser interpolação linear, se fosse o outro, ia ser parabólico. E aí tem também, vamos, só para ouvir. São poucos valores por segundo, então por isso que está acontecendo isso aqui. Que é lindo, né? Diga-se de passagem. Noises coloridos tem também, né? White noise, pink, brown, tem grey também, tem um monte de cor de noise aí. Dá para tocar qualquer um. Depois no manual dá para ver todas que tem. Impulso. Impulso e pontuar, ele dá uns deltinhos, né? Nesse caso aqui, 10 deltas por segundo, 10 pulsos por segundo. O dust, ele também vai fazer 10 pulsos por segundo, só que não igualmente espaçados, é aleatoriamente. Então, o Drebs que está de player aí. Então, aqui é o impulso, está baixinho. Esse aqui são 10 por segundo. E aqui o dust, ele é aleatoriamente espaçado, né? Tem uns que não funcionam aqui. Todos estão funcionando, cara. Aqui. Mas não sei, não tem nada de bibliotecas extras aqui, é tudo basicão. Bom, filtros, low pass, high pass, o LPF.ar e o HPF, esses aqui, eles caem 12 dB por oitava. Existem outras implementações que dá para usar também. Depois no help vocês podem ver, tem um monte de filtro. Argumento do filtro. Primeiro é o sinal que está entrando, segundo a frequência de corte, depois mu e edge. Esse mouse X aqui é para você utilizar o X do trackpad do mouse aí para fazer o controle. Nesse caso, no mínimo 100, no máximo 10.000. Tem o mouse Y também, se você quiser usar. O LET. O LET é um cara que faz um sample and hold de um sinal que está entrando baseado em um trigger. Então, nesse caso aqui, o sinal que está entrando é uma senoide de frequência 0,3, frequência bem baixa. E o trigger é um impulse. Então, esse cara vai ser multiplicado por 400 e ele está com um offset de 500. Ou seja, a gente está fazendo um LET, ou seja, a gente está segurando o valor de uma senoide que varia entre 0 a 1, 9 vezes por segundo. Então, a gente está usando tudo isso aqui para tocar a frequência de um blip, que é aquele band limited impulse lá. Impulse não. É aquele cara que tem todos os harmônicos com a mesma amplitude. E a gente... Bom, vamos ouvir. Porque... Então, isso aqui está 9 vezes por segundo, né? Tá pegando um valor de uma senoide, multiplicando por 400. Ou seja, esse valor está variando entre menos 400 e 400. E está somando por 500. Então, essa é a frequência que está sendo tocada para esse blip aqui. E tem também a possibilidade de, ao invés de uma senoide, que varia suavemente bonitinho, você latear, você samplear um white noise que varia aleatoriamente. Você faz um sample seguro. Isso, é o LET, né? Ele segura até o próximo trigger. E o que a gente está usando de trigger, no caso aqui, é um impulse. E nesse outro caso aqui, a gente está usando não uma senoide para ser amostrada, mas um white noise para ser amostrado, ou seja, ele varia aleatoriamente. E a gente não está usando um impulso, ou seja, não vai ser espaçado bonitinho no tempo, mas vai ser o dust, que é aleatório no tempo. Isso, aí parece esse robozinho tocando jazz aí. Tipo isso. Delay, né? O delay, clássico delay. Os argumentos, de novo, tem o N, o L e o C. O N é de no interpolation, o L é de linear e o C é de cubic. Acho que é isso.
Aí os argumentos, o sinal que vai entrar, o segundo é o max delay time, que é o argumento que a gente passa para setar o tamanho máximo do bloco do delay. O terceiro argumento é o delay time em si, depois o mu e o edge que sempre tem, né? Então, esse aí que está sendo tocado agora é esse cara aqui. Então, o decay, ele suaviza o decaimento de um impulso. Então, o impulso que antes era assim, ele passa a subir rápido, só que ele decai devagarinho. Aí, devagarinho quanto? Em 0,3 segundos. E a gente está multiplicando esse cara, esse white noise, ele está no argumento mu do decay. Então, isso, a gente está usando isso para fazer um som percussivo sequenciado. E aí, depois esse cara vai entrar aqui no delay, esse Z, esse mesmo cara que eu deixei aqui para mostrar. Não entendi. Hã? O que ele repete? Então, é um impulso, né? A gente está tocando um impulso com uma frequência 1, ou seja, uma vez por segundo. Só que a gente está passando ele por um decay, que vai fazer com que o decaimento dele seja suave. Suave quanto? Demora 0,3 segundos. É esse, diz esse argumento aqui. E o white noise, ele tá multiplicando isso aqui. Então a gente está, ao invés de tocar um white noise o tempo inteiro rolando, a gente está multiplicando um white noise por um impulso que decai lentamente. Então isso vai dar esse som percussivo de, sei lá, caixa de bateria. Cada vez que eu aperto aqui, ele adiciona um treco novo. Isso, ele vai ficar somando em cima, exato. Isso. Mas não é legal fazer isso, porque se não tem controle, não tem como acessar depois esses caras. Então, é legal você criar um desse, numa variável Z, e passar por um delay, por exemplo, para ter controle sobre isso. Os argumentos do delay são aqueles lá. O primeiro é o sinal que está entrando, que é o Z. Esse mesmo cara aqui eu chamei de Z. Eu só coloquei isso aqui para mostrar o som. Aí esse cara eu chamei de Z, ele está entrando aqui. O delay time vai ser de 0,25. 1 é o mu, ou seja, não está influenciando na escala. E o Z, eu estou colocando propositalmente um sinal de novo no argumento de edge, para ter o sinal junto com o delay. Se não tivesse o Z aqui, ia vir só o delay. Como está o Z aqui, o sinal original vai ser somado com o delay. E ele, vocês já podem imaginar que se a frequência aqui é 1, e o delay é de 0,25, ele vai pegar na segunda cabeça. E a dance music começa a acontecer, exatamente. Isso. Bom, vocês tocaram aí, já deu para ouvir o barulho. Esse é o delay, que ele vai fazer uma cópia. E tem o combi, que o combi ele vai usar aquela estrutura do circuit pente, né? Que tem um sinal que ele vai realimentar esse sinal aqui numa estrutura combi, né? Então, os argumentos que a gente escolhe são parecidos. Então tem o max delay time e o delay time, só que tem um extra, que é o echo decay time, que é que é o tanto que vai demorar para decair o sinal. Então nesse caso aqui ele não é uma cópia só, ele vai decaindo aos poucos, dependendo do tanto que você escolhe por argumento. E pode inclusive realimentar positivamente, né? Aí a gente põe um argumentinho negativo ali. Legal, esse é o combi. Então agora vamos treinar um pouco o solfejo. Leiam essa linha aqui e imaginem o som que vai sair. Ó, não, vamos junto, ó. Então a gente está usando uma senoide. Qual que é o argumento da senoide? É um cara que vai vir do decay do impulso. Ou seja, tem um impulso que era para ser um pico, assim, uma coisinha, e o decay vai fazer com que ele decaia suavemente. Suavemente quanto? Em 0,9 segundos, ou seja, quase um segundo. Então cada pulso vem 1 por segundo. Em mais ou menos 1 segundo ele vai demorar para decair. Ele vai ser multiplicado por 1000 e o offset de 400. Então o que está acontecendo aqui? Uma senoide vai ser tocada e a frequência da senoide vai ser um negócio que começa em 1400 e vai decaindo para 400 assim. Então, certo? Segunda linha. Passou o já, gente. Vamos lá, isso aqui é para tocar, é importante. Ah, legal, bela observação. Ó, Pan 2.ar, lá no argumento do Pan, tem uma senoide, né? Então ele vai fazer o som ficar dançando aqui. Legal, bem observado. Aí não vai dar para perceber muito, né? Porque as caixinhas juntas. Vou pôr de novo aqui, ó, que ficou legal. Aqui também não precisa. Não achei que isso fosse dar tanta discussão assim. Bom, vamos lá. Agora tem essa próxima linha aqui. Essa aqui é super legal, gente. Isso aqui, ó, vamos lá. Mesmo raciocínio. É uma senoide.
Aí a frequência dela, LF noise 1, nesse caso aqui é o ruído que não é o truncado, é a interpolação linear. Então a frequência desse ruído aqui, ele está aumentando de 2 valores por segundo a 100 valores por segundo em 10 segundos. E o valor que vem da LF noise, que é alguma coisa entre menos 1 e 1, está sendo multiplicado por 100 e offset de 200. Entenderam mais ou menos o que vai acontecer? Vai ficar mudando devagar, vai acelerando. Legal, é isso aí. E nesse último caso aqui tem esse RLPF, é um ressonante low pass filter. Então, é um low pass, só que ressonante, é aquele cara que ressalta muito a frequência de corte, né? Então ele é um passa baixa, low pass, mas ele ressalta muito a frequência de corte, então dá um ganho imenso, então dá um som muito característico. O que a gente vai estar passando nesse filtro? Um pulse, que é a onda quadradinha, né? Numa frequência, a gente está passando duas, então em cada canal tem uma, no canal esquerdo tem a de 100, no canal direito tem a de 250, e essa frequência de corte, que é o segundo argumento do RLPF, ela está decrescendo de 8.000 para 400 em 5 segundos. Então, a gente vai ouvir. Ele faz isso, ele não faz abruptamente, né? Então, se você tiver no método AR, ele vai calcular isso, toda a amostra bonitinha. E aí, então, tem um negócio legal, né? O pessoal fala que o SuperGrado tem um som tão mais bonito, porque ele está sempre fazendo interpolação, diferentemente de outros softwares que não fazem. Então o som está um pouco mais grosso. Mas não sei. Acho que é isso. Bom, agora, gente. Coração. 53, então tem que correr. Padrões. Padrões é uma biblioteca muito legal e que é muito fácil de usar e que tem resultados legais rapidinho. O que é um padrão de valores? É uma sequência de valores. Estão chamando params, é um padrão, é uma sequência de valores. Tem esse cara chamado PSEC, que ele recebe um vetor de argumento e depois um número de repetições. O offset, deixa quieto. Então esse vetor aqui, ó, 0, 1, 2, 3, com argumento 3 repetições, ele vai gerar um vetor 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Se no lugar desse 3 aqui tivesse um inf de infinito, ele ia ficar infinitamente tocando 0, 1, 2, 3. E o legal é que a gente vai usar esse cara aqui como argumento dos caras do Loop Generator, para ficar gerando som controladamente do jeito que a gente quiser. Como? Utilizando padrões de eventos, que são também sequência de eventos. Aí tem esse outro cara chamado pbind. O verbo bind, né, é um verbo colar. Super bonder, né? Então, pbind, ele vai colar vários padrões. Então, para cada chave do pbind, que é alguma coisa, alguma característica musical, já vou falar aqui para vocês, a gente vai colocar um padrão diferente. Então, em cada chave, o seu padrão. Então, e aí, ela vai juntar esses diversos padrões de valores com diferentes chaves. E aí, quando acabar o número de repetições de um dos padrões de valores, acaba o padrão de eventos. Então, traduzindo, né? Aqui tem um pbind lá que eu estava falando. Uma chave tem que ser um instrumento, para a gente escolher o instrumento que a gente quer tocar. Esse instrumento é algum synth-def que a gente escreveu. No caso, a gente pode usar o default. Podia nem estar essa linha aqui. O instrumento default, se não tiver nada, ele vai assumir o padrão, o instrumento padrão, que é aquele pianinho besta lá que a gente está ouvindo até agora. Então, barra instrumento, barra default é para escolher o instrumento. A gente pode também fazer barra instrumento e escolher o barra básico, que foi um instrumento que a gente já criou lá em cima. Ou então sequenciar ele, ficar alternando entre um e outro. Aqui entra o inf, para fazer isso infinitamente. O frec, a chave de frequência, ou seja, a nota que vai ser tocada. A gente está sequenciando, ó, psec. Aqui tem um vetor 1.10 é um vetor de 1 a 10. Vezes 500, ou seja, esse aqui é um vetor de 500 até 5.000. Então, e depois 2, ou seja, ele vai, esses valores vai repetir 2 vezes esse vetor. Ou seja, como esse cara aqui acaba, uma hora esse padrão vai acabar de ser tocado. Aí tem comentado aqui outras chaves que podem ser utilizadas. O degree se você não quiser passar a frequência, você pode também passar o grau da escala que você quer que toque. Então se você quer que toque o grau
quer que toque uma escala inteirinha, você passa os 8 graus dela. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vai tocar uma escala inteira bonitinha. E vai tocar 2 vezes nesse caso aqui. Octave é para você escolher em qual região do espectro que você quer. Né? O Octave 3 é a terceira região e por aí vai. Então, octave mais alto vai tocar nota mais aguda, octave mais baixo, nota mais baixa. Aqui você pode mudar o número de passos por oitava, né? Não precisa ser 12, bonitinho, do jeito que sempre for. Você pode escolher quando você quiser aqui. Isso aí já é um evento, né? Então, cada nota que for tocada é um evento que vai para o servidor e que vai ser tocado. Então esse cara aqui ele vai gerar um padrão de eventos. É isso que vai acontecer. Outra chave importante, o pan, para você escolher onde vai ser tocado. Ele pode ser um pan único, se você quiser o som num lugar parado. Você pode sequenciar também. Nesse caso aqui, um som vai ser tocado na caixa esquerda, depois no centro, depois na direita, depois no centro, e assim vai infinitamente. O stretch é para mudar a escala de tempo. O amp é para mudar a intensidade do som. O sustain é para demorar, é para alterar o tanto que vai durar essa fase aqui do sinal, a fase de sustain. E a duração é quanto tempo entre cada nota. Então, por exemplo, vamos tocar para vocês entenderem. Então é isso, ele está sequenciando e vai ficar... Fez 2 vezes isso. Por quê? Porque esse cara aqui acabou. Se eu trocar esse 2 aí por um infinito, vai ficar infinitamente fazendo isso. O que está tocando? Está usando o instrumento default, que é esse pianinho besta aí. Frequência, está tocando uma nota de cada vez, elas vão de 500 até 5K. O paneamento é um na esquerda, um no meio, uma na direita e por aí vai. Você deve estar percebendo melhor daí. E a duração dura 0,4 segundos cada notinha dessa, né? Parei com o F12 aqui. Então aqui tem uma explicação, uma breve explicação que eu acabei de falar dessas chaves aí. Depois com calma, se vocês leiam de novo para guardar o que faz cada uma. Muito embora seja intuitivo, né? Não tem outra coisa que pode faz ele tocar para sempre, então? Então, para tocar para sempre nenhum padrão pode acabar, né? Então todos têm que estar com o INF. Aí nenhum vai acabar. Se um deles acabar, acaba o padrão. E no caso de não ser uma sequência, mas ser uma coisa fixa, por exemplo, essa duração de 0,4 aqui, ela também é fixa, ela sempre vai ser aquilo, nunca vai acabar. Então tem as chaves aí. Além do PSEC, para sequenciar, não é só o PSEC que existe, existem vários tipos de padrões que você pode fazer. Por exemplo, o P-White, você passa o mínimo e o máximo para ele, no caso aqui 100 e 10 mil, e passa o número de valores que você quer nesse padrão, 20. Aí ele vai fazer uma distribuição uniforme e vai sequenciar 20 valores, no caso, é esse aí. Então esse P-Byte aqui, o outro P-Byte estava bonitinho, né, indentado e tal, esse aqui dá tudo numa linha. Então o P-Byte, esse cara aqui, que é o que está tocando aí, ele dura 0,3 segundos cada nota e a frequência está vindo de um padrão desse P-Byte, aí vai tocar 20 vezes e vai acabar o padrão. Tem o P-Brown, que vai fazer um movimento browniano, você passa os valores mínimo e máximo que você quer. Isso é legal também. Glitch. E no movimento browniano você passa o mínimo e o máximo, o passo máximo que você quer e o comprimento. O comprimento é o número de notas que você quer no padrão. Tem também um padrão para o P-Range, que vai fazer a escolha aleatória, né? Então dado um vetor aí, fique infinitamente tocando valores desse vetor. Ele vai sempre pegar um valor desse vetor aí e vai ficar sequenciando para criar os eventos, para criar o padrão. Pode também usar o P-Func, que ele vai, em cada evento, avaliar a função que você passar para ele e pegar um valor dela. Por exemplo, aqui a gente tem uma função 1 que faz um aleatório entre 100 e 900, que a gente vai usar na frequência, e uma função 2 que faz um aleatório entre 0 e 1 e 1, que a gente vai utilizar no barra do tempo, né? De novo, esses exemplinhos são meio bestinha, mas é para entender exatamente o que faz. Bom, então, terminando essa parte aí de padrões, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, que é um jeito muito básico de usar o Super Collider, que é usar o CentDef para programar um instrumento, um processo de síntese, e usar o PDF, que é para tocar padrões. O PDF é só um nome
é só um jeito de encapsular um padrão e dar um nome para ele para poder controlar depois. Então, aqui tem uma outra synth-def criada, que é um som de snare, né? Som de caixa, utilizando o brown noise. Então, aqui, ó. Aí tem um outro synth-def aqui que vai fazer uma notinha de uma lente de serra. Certo? Então, isso aqui é só a chamada, né? Synth/tom, ele chama uma vez o processo que está descrito no synth-def, cujo nome é tom. E o PDF ele vai criar um nó no servidor, né? E o padrão de evento, e vai ficar tocando esse padrão, vai colocar esse padrão de eventos lá e vai ficar tocando esse padrão de eventos. Então, como é que a gente cria esse PDF? Dá um nome para ele, com essa barra invertida de símbolo, e põe dentro dele o pbind que a gente quiser. É simples assim. Então, PDF, nome, vírgula e o pbind. Só isso. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um PDF, dando o nome de toca-caixa, né? Então, a gente vai escolher, obviamente, um instrumento snare, que foi o que a gente criou para fazer o som de caixa, e a duração dele, nesse caso aqui, está um vetor, porque eu estava fazendo umas outras coisas aqui, acabou que ficou só esse vetor aqui. Não precisava começar um número... Ah não, eu pensei que precisa de um vetor. É que eu quero só esse número aqui e quero ele 10 vezes. Então vai tocar uma caixa 10 vezes. Nesse caso aqui, então... Bom, aqui não estava mostrando a posturina, mas agora está aí de novo, né? Então, acabei de avaliar um PDF aqui, ele fala para mim, legal, um PDF, entendi. Aí tem esse outro PDF que é o toca-tom, que é para tocar com essas notas aqui, nessa oitava, com essa duração, o instrumento tom, que é aquela dente, o synth-def da dente de serra com envelope percussivo, que eu mostrei para vocês. E tem esse outro PDF chamado toca-melodia, que para fazer eu estou usando o pbind-f. O pbind-f ele aproveita um PDF que já está descrito em algum lugar. Então, no caso do pbind-f, eu quero aproveitar o que eu já programei ali no toca-tom, que são esses caras aqui, e quero dar novos valores, e quero agregar novos valores para isso. E no caso de ter um valor aqui que já tinha lá, ele sobrescreve com esse. Então, no caso, eu estou sobrescrevendo a duração e a oitava e estou dando um stretch no tempo, utilizando o mesmo instrumento, né? O tom. Porque o toca-tom, que é o cara referenciado aqui, já referenciava aquele instrumento. Isso, obrigado. Então, de novo aqui, estamos definindo. Então, temos esses três padrões definidos aí. O PDF da caixa, do tom e da melodia. Né? Para colocar para tocar. Então, está tocando essa sequência de notas aqui. Ó. Primeiro a da escala, depois terceiro, quinto. É uma linha de baixo besta. E parou porque está uma vez só. Então, ele fez uma vez isso e parou. Aí a caixa está com 0,1 segundo de intervalo entre cada batida da caixa. Então, vai ser rapidinho assim. E o toca-melodia é o pbind-f, né? Então ele mexeu no tempo, mexeu na oitava, mexeu na duração também. Mas está usando aquele mesmo instrumento. Então o jeito de fazer, né? Isso. Então o jeito de fazer uma pequena composição aí é sequenciar PDFs. Então se você fizer um PDF que sequencia PDFs que a gente criou aí, que faz, né, trechos musicais, essa é uma forma de criar uma musiquinha aí, por isso está chamado aí barra musiquinha. Então ele vai sequenciar esses caras aqui. Então vai tocar primeiro o caixa, depois o tom, depois a melodia, depois o par, vai colocar esses três em paralelo, vai tocar os três juntos. Depois que acabar, vai tocar só a caixa e o tom junto. E vai fazer isso infinitamente, ou seja, depois vai voltar aqui. Infinitamente. A gente não precisa ouvir isso agora para não perder tempo. É a mesma coisa que a gente já ouviu. O Flávio vai tocar para vocês no cantinho. É isso aí, vai ficar tocando infinitamente. Deixa ele bem baixinho. Então, aí para colocar para tocar, ele usou a mensagem ponto .play. E a gente pode usar também o ponto .stop ou então o ponto .pause para ele parar. Se usar o ponto .pause, ele vai parar no certo ponto. Aí para voltar desse mesmo ponto, usa o resume depois, né? Se mandar o stop, ele vai parar tudo, e se para tocar de novo, ele vai começar do zero. Certo, isso tudo é óbvio, né? Muito bem.
Ah tá, isso aqui é legal, porque tendo estudo programado desse jeito, dá para mudar em tempo de execução algum padrão. Então se no meio da brincadeira aqui a gente mudar a caixa, nesse caso aqui está mudando de 0,1 para 0,2 segundos, ele vai influenciar aqui no meio da música. Então é aí que começa a acontecer o live code, né? Você alterar as regras do jogo no meio do jogo. Esse PDFN aí é um jeito de definir padrões em um proxy. Então você coloca padrões em um proxy, por exemplo, ele chama atalho, né? É esse sequenciamento aqui, e depois chama só o proxy. Isso é legal porque dá para aproveitar o mesmo cara em diversos lugares, fazendo transposição. Por exemplo, isso aqui é um padrão que toca de 100 a 1000. Aqui a gente está simplesmente transpondo, né? Está subindo todo mundo 500 junto. Isso aqui no fundo é um vetor, né? Então somar isso aqui vai jogar todo mundo para cima. Então é legal para fazer esse tipo de coisa. Certo? Agora eu vou falar um pouco bem rápido sobre composição algorítmica, live coding, só para conversar um pouquinho sobre isso e a gente vai fazer um som breve. Então, o negócio da composição algorítmica, né? Algoritmo, a gente sabe, é uma sequência de passos para a realização de uma tarefa. Nesse caso musical, né, composição algorítmica, a gente quer fazer uma definição de um processo que vai gerar notas ou eventos ou arquivos de áudio, qualquer coisa desse tipo. Por quê? Primeira coisa, automação de tarefa repetitiva, né? Não precisa ficar você fazendo a composição se as regras são básicas, você pode automatizar isso e coloca, ela vai sair rapidinho. E não apenas para economizar esforço e tempo, mas também para experimentar a alternativa. Então, se você tem um processo que está descrito lá e quer mudar uma primeira nota, é muito fácil você mudar só essa primeira coisa e compilar de novo e rapidamente ter essa alternativa para poder experimentar. É legal, o computador possibilita também utilizar decisões aleatórias. Lógico que isso pode ser feito na mão também. O John Cage demorou 1 ano e meio lá para fazer Williams Mix, que chama? Williams Mix. Demorou, sei lá, 1 ano e meio para fazer, que dá para fazer em 1 segundo e meio. A mesma coisa. É legal a possibilidade também de fazer design de som, né? Tendo a composição algorítmica, você pode mexer parâmetros daqui e dali, enfim, escolher, programar o seu próprio instrumento, fazer o design do som que você vai usar. E transformar qualquer coisa em música, né? Tocar o HD, essas coisas aí, botar uma foto de alguém legal e tocar a foto, né? Tudo isso passa por essa composição algorítmica. Chance Music. Chance Music é um negócio de fazer decisões aleatórias. Isso é legal porque tira do compositor o controle da música. Então tem toda aquela coisa da estética lá do John Cage, que ele discute, eu não sou ninguém para falar disso. Mas enfim, o legal da Chance Music é deixar as estruturas musicais aparecerem por si só, ao invés de digitadas pelo compositor. O que obviamente questiona o papel do compositor e também do ouvinte e de todo mundo. Né? Também pode ser pensada como uma escolha pragmática, simplesmente para fugir da estética, não quero fazer tal estilo, vou pegar a notinha aleatória, o que também vai entrar nessa estética aí da música aleatória, não sei. Ou simplesmente pode ser para facilitar, porque talvez seja mais simples sortear do que compor, né? Não sei. Então tem todas essas discussões aí que eu achei legal falar, já que a gente está falando de música no computador. Essa Stochastic Music é a ideia de que na Chance Music, né, tendo poucas escolhas, cada uma é muito importante. Cada uma fica muito evidente. Quando a gente tem muitas escolhas, a gente tem muita distribuição de escolhas. Né? Então essa leve diferença. A gente não é uma em cada escolha, mas uma nuvem de escolhas. E escolhendo distribuições aleatórias, a gente pode organizar o material que virá dessas escolhas. Né? Isso é legal. E o Process Music, essa música processual aí, a ideia dela é tornar os processos perceptíveis. Isso aí é a música do minimalista, né? Aquela coisa do Steve Reich e tal. Então, a ideia é de conseguir ouvir o processo acontecendo ao longo da música. Então, para isso, o processo deve acontecer muito gradualmente. Aos poucos, a música vai se transformando, vai andando por um caminho, e você consegue perceber o que está acontecendo, porque ela dura muito tempo e ela anda muito devagar. Então, vai contra, né, a Chance Music e a estocástica também, onde é difícil perceber o processo que está acontecendo. Um pouquinho sobre Live Code. A gente começou 10, 15 mais tarde. Posso passar um pouquinho? Consideração sobre Live Code. É a ideia de fazer a composição algorítmica como performance, né? Então fazer isso aqui em tempo real, que é o que eles chamam de on-the-fly programming, né? Então essa programação ao vivo faz parte da coisa você programar e fazer isso na hora. Então a ideia é de escrever, modificar, debugar o código ao mesmo tempo que ele está rodando, e tudo isso projetando o código para o prazer do público. Isso aí é uma frase do Top Lab. Eu vou falar para vocês, tem uma referência do Top Lab lá para frente.
Live Code, obviamente, é limitante em vários pontos, mas também abre várias outras possibilidades. Não é tão direto como apertar uma tecla de um piano, mas tem novas possibilidades. Redefine virtuose em performance musicais com o computador. Né? Então, o que é virtuose? Né? O que é legal programar aqui? O que é diferente? O que é novo? Não sei. E tem essa questão do live do gesto, né? Dificuldade de associar gesto dos músicos com o som que está saindo. Isso é uma discussão legal também, que também é super pertinente nesse cenário aqui. E Live Code, obviamente, é outro nível de risco, né? Ele vai contra o paradigma de produzir tudo dentro do estúdio, ficar editando, tá errado, editando e corrigindo a exaustão e por aí vai. E, rapidamente, para acabar, orquestra de laptop, é isso mesmo, várias pessoas tocando laptop. E junto com os computadores, pode utilizar diversos tipos de controle, interface, pode pensar em orquestração, vocês vão fazer tal tipo de som, vocês vão fazer tal tipo de som. Agora, o importante é pensar na interação, comunicação entre os integrantes, né? Nas orquestras tradicionais tem um monte de dicas que são utilizadas, né? O olhar, o maestro, a música, esse só. Com computadores, além de tudo isso, tem também a rede, que possibilita a conexão entre os integrantes. Então dá para trocar mensagem, dá para trocar arquivo de áudio, dá para trocar qualquer coisa. Por exemplo, compartilhar cliques, né, para todo mundo tocar sincronizado. Conversa com texto, tem um grupo de live code que faz muito isso. Então, tudo projetado, as conversas deles, eles vão conversando entre si para ver o que vai fazer, tomando decisões, por aí vai. Pode também na rede compartilhar conteúdo musical, áudio mesmo, ou vídeo, ou seja lá o que for. Pode compartilhar fragmentos de código, tudo isso via rede, e aí a orquestra inteira vai aproveitando esse material e fica coeso, né, a apresentação, não é simplesmente um monte de gente tocando junto. Aí estão as referências aí, a apresentação baseada no Super Collider Book, nos capítulos. Tem também nessa apresentação bastante exemplo do Help, do Super Collider, tem um monte de curso tutorial aí, código-fonte, tem uma página do SoundCloud com música feita com só com música feita com Super Collider, tem um fórum de código, mailing list, tem todas essas coisas aí. Então depois vocês olhem todas essas referências aí, porque é muita coisa para falar de uma vez só. Para quem não pegou ainda, se quiser pegar, tem os links aí para pegar essa apresentação aqui e o arquivinho pequeno que eu preparei para a gente fazer uma pequena jam. E no futuro, a médio prazo, talvez eu dê uma palestra intermediária mais IDM. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta agora, por favor, senão a gente vai fazer um somzinho breve. E aí tem esse arquivinho que eu preparei para a gente fazer um somzinho. Aqui está as formas rápidas de criar vetor, aqui as formas rápidas de reestruturar vetor, e aqui as formas rápidas para criar os padrões e a gente tocar. Aqui está um modelo de SynthDef como que faz, mas para a gente não perder tempo, eu já deixei alguns prontinhos, então a gente pode usar esses que eu deixei pronto mesmo. Vamos tentar tocar. Quem está um pouco perdido nesse negócio de padrões, SynthDef, isso e aquilo, aqueles exemplinhos que eu dei estão aqui embaixo também. Então pode fazer sons pontuais com esses exemplos também, avaliando cada linha de código e parando com F12, ou somando todas até arrebentar tudo, não tem problema, também pode. Bom, é isso aí, vamos. Então, sei lá, levanta a mão quem está com o computador com o Super Collider. 5 pessoas, dá para fazer bastante coisa. Eu vou ficar sozinho. S.boot. Ah, desculpa, S.boot foi legal o servidor. Avalia o S.boot. Esse não tá? Ah, esse envolve a intuição.
Só o mínimo. Agora não sei o que aqui.
foi muito rápido. Legal. Eu falei muito pouco do Super Collider. Então, pesquisem um pouco mais, aí tem bastante referência, dá para fazer coisa muito mais complexa.